Olá pessoal, bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é a professora Roberta Cordeiro, eu sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, professora de Direito Penal da Escola da Magistratura, Instituto dos Magistrados e Veste Concursos. O tema do nosso curso é a teoria do crime, sendo que o tema desta aula será a culpabilidade com suas teorias, seus elementos e suas excludentes. O terceiro elemento do crime. Qualquer dúvida, envie e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. Relembrando a última aula, na última aula nós estudamos o segundo elemento do crime, que é a ilicitude. Na verdade, nós estudamos nas duas primeiras aulas o fato típico, conduta e resultado. Na segunda aula, o nexo causal e a tipicidade. Na terceira aula, já encerrado o fato típico, estudamos a ilicitude, estudamos os elementos da ilicitude e as excludentes da ilicitude. Vamos estudar agora a culpabilidade. Culpabilidade é o terceiro elemento do crime. O que vem a ser a culpabilidade? Culpabilidade, para a maior parte da doutrina, para a posição majoritária, a culpabilidade é um elemento do crime. Para uma corrente minoritária na qual se filia, por exemplo, o professor Damásio de Jesus, a culpabilidade não faz parte do crime. Para as pessoas que entendem que culpabilidade faz parte do crime, culpabilidade é o juízo de reprovação social incidente sobre o autor e o fato. Isso seria a culpabilidade. Então, um juízo de reprovação social incidente sobre o autor e o fato. Para aquelas pessoas que não entendem que culpabilidade faz parte do crime, eu diria que culpabilidade é um pressuposto de aplicação da pena. De qualquer jeito, só quem tem culpabilidade pode ser sujeito a uma pena se cometer um fato típico e ilícito. Então, definida a culpabilidade, vamos ver as teorias da culpabilidade. Antes da adoção da teoria finalista da ação na conduta, era adotada a teoria naturalista ou causal. Na teoria naturalista ou causal, a conduta era a mera causação de um resultado. Ou seja, bastava que um resultado fosse causado pela conduta. Na época da teoria naturalista ou causal, não era necessário que na conduta houvesse o dolo ou a culpa. Por quê? Porque o dolo e a culpa estavam dentro da culpabilidade. Então eu dizia o seguinte, na teoria naturalista ou causal, dolo e culpa não estão na conduta, dolo e culpa estão na culpabilidade, dolo e culpa não estão na cabeça do réu, dolo e culpa estão na cabeça do juiz. Depois, obviamente, evoluiu-se para a teoria finalista da ação, quando o dolo e a culpa migraria adotada para a culpabilidade. Esta teoria psicológica, que é uma teoria contemporânea da teoria naturalista ou causal, teoria esta da culpabilidade, diz que são elementos da culpabilidade a imputabilidade mais o dolo e a culpa. Com a evolução do tempo, começou-se a questionar por quê? Porque, olha só, dentro da conduta, eu tenho como elementos da conduta o dolo e a culpa. O dolo é um elemento psicológico. A culpa é um elemento normativo da conduta. Por que psicológico? Porque dolo é intenção. Por que normativo? Porque a culpa está em uma norma. Todo crime, em regra, é doloso, excepcionalmente será culposo. Quando será culposo? Quando houver previsão na lei. Então, como regra, o crime é doloso, excepcionalmente será culposo. Na época onde era adotada a teoria psicológica, começou-se a questionar o seguinte: como é que um elemento normativo, que é a culpa, pode ser elemento de uma teoria chamada de psicológica? E então, ainda questionaram, nos casos de coação moral irresistível e obediência hierárquica, muito embora haja dolo e culpa, o agente não responde pelo crime. Por quê? Então, a teoria psicológica, ela evoluiu e surgiu a teoria psicológico-normativa ou normativa da culpabilidade. Dentro da teoria psicológico-normativa ou normativa da culpabilidade, então na teoria psicológica, voltando um pouquinho, na teoria psicológica eram elementos da culpabilidade, a imputabilidade mais o dolo e a culpa. Quando a teoria psicológica passou a se chamar um outro elemento,
que é a exigibilidade. Então, este é o panorama na época da teoria naturalista ou causal da ação. Da teoria psicológica, evoluiu-se para a teoria psicológico-normativa, sendo que o dolo e a culpa estão dentro da culpabilidade. Este dolo que está dentro da culpabilidade, ele é chamado pela doutrina de dolo normativo. O que é um dolo normativo? Dolo normativo é o dolo que tem como elementos não só a consciência e a vontade, mas ele tem mais um elemento, a consciência da ilicitude. Quando nós estudamos em aulas passadas o conceito de dolo, eu disse para vocês que dolo é composto de dois elementos, a consciência e a vontade. Quando o dolo era elemento da culpabilidade, ele tinha os elementos a consciência, a vontade, mais um elemento, a consciência da ilicitude. Então, o panorama na época da teoria naturalista ou causal da ação era que, na teoria, as teorias da culpabilidade passam da teoria psicológica, tendo dolo e a culpa mais a imputabilidade, para a teoria psicológico-normativa ou simplesmente normativa, onde continuam sendo elementos da culpabilidade a imputabilidade mais o dolo e a culpa, e se agrega um outro elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. E aí surge em 1920 a teoria finalista da ação com Hans Welzel. Quando surge a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa, qual seja a consciência da ilicitude. Nesta época, quando surge a teoria finalista da ação, culpabilidade. Qual é a teoria da culpabilidade que surge? É chamada de teoria normativa pura da culpabilidade. Quando surge a teoria normativa pura da culpabilidade, agora são elementos da culpabilidade a imputabilidade, que sempre foi, a exigibilidade de conduta diversa, mais o terceiro elemento que se agrega agora à culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude. Então, relembrando as três teorias da culpabilidade, a primeira é a psicológica, a segunda é a psicológico-normativa ou somente normativa, e a terceira teoria é a teoria normativa pura. Esta é a teoria adotada no direito penal. A teoria normativa pura, ela é contemporânea ao finalismo. Para a teoria normativa pura, então, são os três elementos da culpabilidade: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Dados esses três elementos, vamos estudá-los agora. Nós vamos estudar agora os elementos da culpabilidade, bem como as excludentes da culpabilidade. Eu vou me referir às excludentes da culpabilidade como dirimentes ou exculpantes. Então, nós vimos os três elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Nós vamos estudar os três. Como se chamam as excludentes da culpabilidade? Chamam-se dirimentes, exculpantes ou causas excludentes da culpabilidade. Vamos lá, o primeiro elemento da culpabilidade vem a ser a imputabilidade. Nós vamos estudar os elementos e as excludentes dos elementos. Por quê? Porque se uma causa excluir o elemento, ela vai excluir a culpabilidade como um todo. Se eu tenho três partes de um todo, se eu excluir uma parte do todo, eu excluo o todo. Então eu estudo assim. Primeiro elemento é a imputabilidade, excludentes da imputabilidade. Essas excludentes da imputabilidade vão excluir a culpabilidade como um todo.
Por quê? Porque excluindo o elemento, eu excluo o todo. O primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. O que vem a ser a imputabilidade? Na verdade, o conceito de imputabilidade é dado a contrário senso pelo artigo 26 caput. Lá no artigo 26 caput, a lei nos traz o que é o conceito do inimputável. Diz a lei que inimputável é aquele que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o artigo 26 caput nos traz o conceito de inimputável. O que vem a ser imputável no direito penal? Imputável, então, é todo aquele que tem a dupla capacidade. Qual a capacidade? Ora, se a lei diz que inimputável é aquele que não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, eu tenho que imputável é aquele que tem a dupla capacidade. Qual? Capacidade de entender o quê? O caráter ilícito do fato e capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em duas palavras, imputável é aquele que tem capacidade de entender e de querer. Se faltar uma das duas capacidades, ele é inimputável. Ou, se esta capacidade for reduzida, eu chamo essa pessoa de semi-imputável. Imputável é aquele que tem a plena capacidade de entender e de querer. Inimputável é aquele que não tem uma das duas capacidades. E semi-imputável é aquele onde uma das duas capacidades é reduzida. Ao imputável no direito penal, eu darei uma pena se ele praticar um fato típico e ilícito. Ao inimputável, eu darei uma medida de segurança se ele praticar um fato típico e ilícito em uma sentença chamada sentença absolutória imprópria. E ao semi-imputável, de acordo com o artigo 26, parágrafo único, eu darei uma pena reduzida de 1/3 até 2/3 ou uma medida de segurança. Isso em direito penal se chama sistema vicariante, ou seja, ao semi-imputável eu dou ou uma pena ou uma medida de segurança. Por que eu disse que o imputável é aquele que tem que possuir as duas capacidades, capacidade de entender e de querer? Porque o louco, por exemplo, ele não tem capacidade de entender que o que ele faz é errado, é ilícito. Então, ele é inimputável. Agora, o dependente químico, ele pode ter capacidade de entender, mas o que lhe falta é a capacidade de querer. Então, uma das duas capacidades, ou de entender ou de querer, ficarão prejudicadas. Se ficarem anuladas, ele é inimputável. Se ficarem reduzidas, mentes ou exculpantes da imputabilidade. Ou seja, quais são as causas que excluem a imputabilidade ou a culpabilidade? A primeira causa que exclui a imputabilidade é a doença mental. O que vem a ser doente mental? Doente mental é aquele que, em razão de uma anomalia psíquica ou mental, não tem capacidade de entender e de querer. No conceito de doente mental estão, por exemplo, os dependentes químicos. De outro lado, desenvolvimento mental incompleto. Quem possui no Brasil desenvolvimento mental incompleto? O que é o desenvolvimento mental incompleto? O desenvolvimento mental incompleto é aquele que ainda não se completou, ou por razões de idade, ou por inadaptação social. Por exemplo, os menores de 18 anos e os silvícolas inadaptados à civilização. Quem são os silvícolas? Os silvícolas são os índios inadaptados à civilização. Então, os menores de 18 anos e os silvícolas têm desenvolvimento mental incompleto. E, por fim, o desenvolvimento mental retardado. O que é o desenvolvimento mental retardado? É aquele onde a idade cronológica é incompatível com a idade psicológica. Então, é aquele onde as pessoas têm uma idade cronológica de 18 anos, mas a idade psicológica, a idade mental, ela é menor. Quem tem desenvolvimento mental retardado no Brasil são os oligofrênicos.
são as pessoas de QI, pessoas que, segundo a medicina legal, os oligofrênicos, pessoas de QI reduzido, são espécies de oligofrênicos, os débeis mentais, os imbecis e os idiotas. Nessa ordem de QI, débil mental, imbecil e idiota. Então, estas três pessoas, a pessoa que tem doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, são inimputáveis ou semi-imputáveis. Dependendo da capacidade for totalmente excluída, eles são inimputáveis. Se a capacidade ela for reduzida, eles são semi-imputáveis. Vamos a uma pergunta de uma colega. Eu gostaria de saber qual o critério utilizado para saber se a pessoa é imputável ou inimputável. Pois não. Critério para saber sobre a imputabilidade ou a inimputabilidade. No caso do portador de doença mental, desenvolvimento mental incompleto, com exclusão do menor de 18 anos. E no caso do desenvolvimento mental retardado, então excluindo o menor de 18 anos. O critério a ser utilizado é o critério biopsicológico. O que vem a ser o critério biopsicológico? O critério biopsicológico, ele é adotado pelos peritos de uma maneira geral, porque o que acontece? Como regra, o réu é imputável, ou seja, tem capacidade de discernimento, capacidade de entender o caráter ilícito do fato e capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento. Verificando o magistrado que o réu não possui uma dessas duas capacidades, ele manda instaurar o que se chama incidente de insanidade mental. E daí o réu vai a uma perícia. E nessa perícia, o perito vai aferir, de acordo com o critério biopsicológico, se ele é imputável, inimputável ou semi-imputável. Como é esse critério biopsicológico, que não funciona para os menores de 18 anos, mas para todas as outras pessoas? O perito vai analisar o requisito causal. Qual é o requisito causal? Então, o primeiro requisito do critério biopsicológico, requisito causal. Ou seja, o perito vai ver se o agente é portador de uma doença mental sequencial. Ou seja, se em consequência da doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, se houve a retirada total ou parcial da capacidade de entendimento. E o terceiro requisito é o requisito cronológico, ou seja, se ele era portador de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Se isso retirou a capacidade dele de entender e de querer ao tempo da conduta, ou seja, no momento da ação ou da omissão. Verificados esses três critérios, eu posso dizer se a pessoa é imputável, inimputável ou semi-imputável. Se ele possuísse os critérios, se as perguntas aos quesitos forem, ele tinha a capacidade ao tempo da ação da omissão de entender, ele é imputável. Ele não tinha a capacidade, ele é inimputável. Ou ele tinha parcial capacidade, ele é semi-imputável. Esses requisitos são adotados para todas as pessoas. Para saber se a pessoa é imputável, inimputável ou semi-imputável, então eu adoto o critério biopsicológico. Ao menor de 18 anos, excepcionalmente, eu adoto o critério biológico. Então, como regra, adota-se o critério biopsicológico para aferir a imputabilidade, inimputabilidade ou semi-responsabilidade. Como exceção no direito penal, eu adoto o critério biológico. Este critério é adotado... No que se baseia o critério biológico? O critério biológico se baseia em apenas 2 dos 3 requisitos do biopsicológico. Em que se baseia o critério biológico? Ele se baseia no requisito causal e no requisito cronológico. O requisito consequencial eu presumo. É o seguinte, para o critério biológico, é necessário que o agente seja portador de uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
no momento da conduta. Só isso. Então eu preciso, de acordo com o sistema biopsicológico, eu preciso de dois requisitos, o requisito causal e o requisito cronológico. Eu não preciso do requisito consequencial. Eu preciso que ele seja portador de uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado no momento da conduta. E daí eu presumo a inimputabilidade dele. Para quem eu faço isso no direito brasileiro? Só para o menor de 18 anos. Então, quanto às pessoas comuns, para saber se a pessoa é imputável, quanto aos maiores de 18 anos, vamos dizer assim. Para eu saber se a pessoa é imputável, inimputável ou semi, eu adoto o sistema biopsicológico. Porém, para o menor de 18 anos, eu adoto o sistema biológico. Estas são as três causas excludentes da imputabilidade, excluindo também a culpabilidade. Vamos a mais uma pergunta de uma colega. Oi, meu nome é Suelen, eu sou da Unip e eu gostaria de saber o que é embriaguez e quais são as suas espécies. Muito bem. A embriaguez pode ser, vamos dizer assim, uma causa de exclusão da imputabilidade também. Vamos primeiro ao conceito de embriaguez. O que é embriaguez? Embriaguez é uma intoxicação aguda e transitória provocada pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, é uma intoxicação aguda e transitória provocada pelo álcool ou substância de efeitos análogos. A medicina legal traz as fases da embriaguez, que são as fases da excitação, a fase da depressão e a fase do sono. Popularmente, a fase do macaco, do leão e do porco. A fase da excitação, a fase da depressão e a fase do sono. Quanto às espécies de embriaguez, eu tenho 4 espécies de embriaguez, quais sejam. A primeira é a embriaguez não acidental. Embriaguez não acidental. Esta embriaguez não acidental, ela pode ser subdividida em duas, que são a embriaguez voluntária ou dolosa. Letra A, embriaguez voluntária ou dolosa. Letra B, embriaguez culposa. O que é a embriaguez voluntária ou dolosa? Na embriaguez voluntária ou dolosa, o agente bebe porque ele simplesmente quer beber. Ele quer tomar um porre. Na embriaguez culposa, o agente bebe, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo e devido a um descuido, ele acaba se embriagando. Então, a primeira espécie de embriaguez é a embriaguez não acidental, sendo que suas formas são a embriaguez voluntária e a embriaguez culposa. Esta embriaguez, ela pode ser uma embriaguez completa ou incompleta. O que é uma embriaguez completa? É aquela que retira totalmente a capacidade de compreensão. E o que é uma embriaguez incompleta? É aquela que retira parcialmente a capacidade de compreensão. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando nós falamos da conduta, nós dissemos que o dolo e a culpa estão na conduta. Isto quer dizer que a responsabilidade no direito penal é uma responsabilidade, seja ela voluntária, seja ela culposa, o agente sempre responde pelo crime. Então, se o agente se embriagou voluntária ou culposamente, o agente responde pelo crime. O que é isso? É responsabilidade objetiva. Porque eu não vou aferir o dolo e a culpa do agente no momento da conduta, como é o comum, actio libera in causa. Ou seja, se no momento em que ele podia se embriagar, ele agiu com dolo e com culpa, ele vai responder pelo crime, muito embora não haja dolo e culpa em sua conduta. Lembrem-se, a embriaguez não acidental, só a ela eu uso a teoria da actio libera in causa. O agente que voluntário ou culposamente
agravar a pena do réu. Ela está prevista no artigo 61, inciso 2, letra L de laranja. Então, a embriaguez pré-ordenada, além do agente responder pelo crime, a pena dele será agravada. E, por fim, a quarta espécie de embriaguez é a embriaguez patológica. O que é a embriaguez patológica? Patologia lembra doença. Embriaguez patológica é o caso dos doentes, é o caso dos dependentes químicos dos alcoólatras. Como são dependentes químicos, são alcoólatras, a embriaguez patológica é equiparada à doença mental ou à perturbação mental. Quando a pessoa é dependente químico, ela vai ser submetida a exame a critério biopsicológico. Então, no caso da embriaguez patológica, a pessoa é submetida a exame e se submete ao sistema ou critério biopsicológico. Por que, nesse caso, ela se submete ao sistema ou critério biopsicológico? Porque a embriaguez patológica é uma doença e, como doença, ela será tratada. Então, neste caso, na embriaguez patológica, ela pode excluir a imputabilidade ou reduzi-la. Por quê? Porque ela é equiparada a uma doença mental. Então, vimos o primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade. Vimos o seu conceito e vimos as 4 excludentes da imputabilidade, que por excluírem a imputabilidade, também excluem a culpabilidade. Quais sejam? As dirimentes: doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e a embriaguez completa acidental. Vamos agora falar sobre a emoção e a paixão. A emoção e a paixão estão previstas no artigo 28 do Código Penal. A emoção e a paixão excluem a culpabilidade? Não. Nos termos do artigo 28, a emoção e a paixão não excluem a culpabilidade. Mas a emoção e a paixão podem trazer algum benefício para o réu? Podem sim. Se o crime de homicídio, então isto é uma previsão no homicídio e na lesão corporal. Se o crime de homicídio e de lesão corporal, se esses crimes são praticados sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, a pena do réu poderá ser reduzida de 1/6 até 1/3. Então, no crime sob o domínio de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, a pena dele poderá ser diminuída. De outro lado, a emoção e a paixão também funcionam como atenuante genérica, prevista no artigo 65, inciso 3, letra 65, salvo engano, inciso 2 ou 3, letra C do Código Penal. Inciso 3, letra C. O que acontece no caso da emoção e a paixão como atenuante? Neste caso, vai ser aplicada para qualquer crime, inclusive para o homicídio e para a lesão. Se o agente atuar sob a influência de uma violenta emoção por ato injusto da vítima, não será uma causa de diminuição de pena, mas será uma atenuante prevista no artigo 65 do Código Penal. Qual a diferença entre domínio de violenta emoção e influência de violenta emoção? É que no domínio de violenta emoção, a reação tem que ser logo em seguida à injusta provocação da vítima. Enquanto que na influência de violenta emoção, a reação pode ser, vamos dizer assim, um pouco depois da provocação da vítima, porque diz influência de violenta emoção por um ato injusto da vítima, não necessariamente uma reação imediata. Então, no domínio, a reação é imediata. Na influência, a reação pode demorar algumas horas ou alguns dias depois, desde que haja nexo entre a reação da pessoa e a emoção anterior. Tá? Então, a emoção e a paixão não excluem a culpabilidade de maneira nenhuma. Elas podem ser causa de diminuição no homicídio e na lesão ou atenuante genérica em todos os crimes, desde que presentes os seus requisitos. Então, quanto ao primeiro elemento da culpabilidade, esgotamos o estudo. Vamos a uma pergunta de um colega. Meu nome é Aislan Christens, eu sou advogado da seccional OAB-DF. A previsibilidade subjetiva, se a ausência de previsibilidade subjetiva excluiu o crime culposo.
Em aulas anteriores, nós estudamos o crime culposo. E eu disse para vocês que um dos elementos do crime culposo é a previsibilidade objetiva. O que é a previsibilidade objetiva? É a possibilidade do homem médio prever que, a possibilidade do homem médio, aquele ser dotado de prudência e discernimento, prever o resultado. Se a conduta do homem médio, não há crime culposo. Se a conduta do agente for diferente da do homem médio, existe o crime culposo. Isso é a previsibilidade objetiva, que é elemento do crime culposo. Comecemos agora a estudar, para explicar a pergunta do colega, aliás, uma pergunta muito bem feita, o que vem a ser a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude é o segundo elemento da culpabilidade. Eu posso dizer que a potencial consciência da ilicitude, segundo elemento da culpabilidade, é a previsibilidade subjetiva, ou a potencial consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude é a possibilidade do homem médio prever o resultado. Na culpabilidade, quando eu falo em potencial consciência da ilicitude, eu vejo a possibilidade do agente, ele, devido aos seus costumes, às suas crenças, o meio social onde ele vive, prever que o que ele faz é certo ou errado. Isso é a previsibilidade subjetiva. Então, quando na prova perguntou, olha, a ausência de previsibilidade subjetiva exclui o crime culposo? Não. A ausência de previsibilidade subjetiva exclui a culpabilidade. Porque a previsibilidade subjetiva não é um elemento do crime culposo, mas a previsibilidade subjetiva é um elemento da culpabilidade. O que exclui a potencial consciência da ilicitude? O que exclui a potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição excusável. Mas quanto ao estudo do erro de proibição excusável ou inexcusável, nós vamos estudar na próxima aula. Quanto ao tema erro de proibição, será objeto da próxima aula. Apenas eu quero que vocês anotem que o que exclui a potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição excusável, e que será objeto da próxima aula. O terceiro elemento, sim, o erro de proibição, ele está previsto no artigo 21 do Código Penal. Vamos ao terceiro e último elemento da culpabilidade. Terceiro e último elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. De todas as pessoas onde é exigível outra conduta, existe culpabilidade. Então, por exemplo, uma pessoa praticou um crime, uma pessoa dirigiu em excesso de velocidade, sei lá. Era exigível outra conduta dela? Sim. Neste caso, ela responderá pelo crime porque ela possui culpabilidade. Existem certos casos onde é inexigível outra conduta do agente. Quais são os casos de inexigibilidade de conduta do agente? Dois desses casos de inexigibilidade de conduta do agente estão na lei, estão no artigo 22 da lei. E aí eu me reporto a vocês as últimas dirimentes. Estas dirimentes são casos de inexigibilidade de conduta diversa, são casos previstos no artigo 22. Estas duas dirimentes
excluem a culpabilidade porque excluem a exigibilidade de conduta diversa. Quais são as últimas excludentes da culpabilidade, excluindo a exigibilidade de conduta diversa? A primeira delas é a coação moral irresistível. E a segunda é a obediência hierárquica. Vamos estudar cada uma delas previstas no artigo 22 do Código Penal. Primeira, coação moral irresistível. O que é coação moral? Coação moral é uma grave ameaça. Toda vez que houver uma grave ameaça, sendo uma grave ameaça irresistível, então uma pessoa coage a outra mediante grave ameaça para que esta segunda pessoa cometa um fato típico e ilícito. Então eu tenho o coator, eu tenho o coagido, em alguns casos eu posso ter também a vítima. Então, por exemplo, um bandido sequestra a família de um gerente do banco e pede para que o gerente do banco tire dinheiro do banco e transfira para a sua conta. Então eu tenho o coator, quem é o bandido, o coagido, quem é o gerente do banco e a vítima, que é a família. Mas eu posso ter, em uma mesma situação, eu posso ter só o coator e o coagido e a vítima sendo a mesma pessoa. Neste caso, é um caso de grave ameaça. A pessoa coagida que praticar um fato típico e ilícito, estando sob coação moral irresistível, não responde pelo crime. Quem responde pelo crime neste caso? Apenas a pessoa que coagiu, ou seja, só o coator. A pessoa que foi vítima, o coagido, não responderá pelo crime. Esse é um caso de coação moral irresistível. Ou seja, o gerente praticou um fato típico, praticou um fato ilícito, mas ele não tem culpabilidade. Por quê? Neste caso, ele está sob coação moral irresistível. Neste caso, dele é inexigível uma conduta diversa. Então, exclui-se a culpabilidade da pessoa que foi coagida, só respondendo pelo crime a pessoa que coagiu. Cabe ressaltar aqui, gente, que a coação física, que é a violência, exclui a conduta, enquanto que a coação moral pode excluir a culpabilidade, desde que ela seja irresistível. Se a coação moral for resistível, tanto o coator quanto o coagido respondem pelo crime. Só que se a coação for resistível, o coagido responderá pelo crime com uma atenuante genérica. Ou seja, a coação física exclui a conduta. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade, enquanto que a coação moral resistível vai ser uma mera atenuante genérica para quem praticou o crime sob essa espécie de coação. E por fim, a última excludente da culpabilidade, que exclui a exigibilidade de conduta diversa, é a obediência hierárquica. Quanto à obediência hierárquica, cabe ressaltar aqui que da mesma forma que na coação moral irresistível, ações de direito público, o que eu tenho na obediência hierárquica? Eu tenho uma ordem, primeiro, então os requisitos da obediência hierárquica. Primeiro, um superior. Segundo, um subordinado. Terceiro, uma relação de direito público entre eles, ou seja, entre o superior e o subordinado. Quarto, uma ordem do primeiro para o segundo. 5, a ilegalidade da ordem. Prestem atenção, a ordem tem que ser ilegal, porque se a ordem do superior para o subordinado for uma ordem legal, estar-se-á diante do estrito cumprimento do dever legal. Esta excludente da ilicitude. Então, aqui na obediência hierárquica, eu tenho um superior, um subordinado, uma relação de direito público entre eles, uma ordem do primeiro para o segundo, a ilegalidade da ordem, mas a aparente legalidade da ordem. Então, aqui na obediência hierárquica, normalmente costuma cair em prova ordem não manifestamente ilegal. No caso da obediência hierárquica, apenas quem dá a ordem responde pelo crime.
o subordinado não responde pelo crime. Obviamente, desde que a ordem seja ilegal, mas que ela seja não manifestamente ilegal. E se a ordem for ilegal e tiver características de ilegalidade, ou seja, for manifestamente ilegal? Nessa ordem, quanto que recebeu a ordem responde pelo crime. Mas, quando a ordem for ilegal e manifestamente ilegal, a pessoa que recebeu a ordem responderá pelo crime. Então, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, esta obediência a uma ordem não manifestamente ilegal, são excludentes da culpabilidade. Porém, quando a ordem for ilegal e manifestamente ilegal e quando a coação for resistível, as pessoas que receberam a ordem ou que foram coagidas respondem pelo crime. Terão direito apenas a uma atenuante. Então, relembrando aqui, quais são os elementos da culpabilidade? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Quais são as dirimentes da culpabilidade? Quais são as causas que excluem a culpabilidade, excluindo os elementos da culpabilidade? Primeiro, o que exclui a imputabilidade: doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, embriaguez completa acidental. Quanto à potencial consciência da ilicitude, nós vamos estudar na próxima aula que a excludente da potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição na modalidade erro de proibição excusável. E por último, o último elemento da culpabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, que é excluída pela coação moral irresistível e pela obediência hierárquica. Então, estas são as dirimentes ou excludentes da culpabilidade. Essas excludentes da culpabilidade são excludentes legais, previstas na lei penal. Toda vez que houver uma excludente que não esteja prevista na lei penal, eu vou chamar esta excludente de causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Existe uma única causa supralegal, como eu me referi a vocês na aula passada. Qual é a única causa supralegal admitida pelos tribunais de exclusão da culpabilidade? É a inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, nos casos de inexigibilidade de conduta diversa, quando eu não conseguir enquadrar na coação moral irresistível, nem na obediência hierárquica, eu posso conseguir enquadrar na inexigibilidade de conduta diversa. Exemplo de inexigibilidade de conduta diversa nós temos no excesso exculpante. Eu não sei se vocês recordam, mas na aula passada nós falamos que o excesso exculpante é aquele onde a pessoa, encerrada excludente da ilicitude, ela se excede por medo, por pavor. Neste caso, por exemplo, de excesso exculpante, isto é uma causa excludente da culpabilidade, só que não prevista na lei penal. Seria uma causa de exclusão da culpabilidade supralegal, na modalidade inexigibilidade de conduta diversa, permitida pelos tribunais superiores. Então, quanto à culpabilidade, os elementos da culpabilidade, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Relembrando que a teoria adotada para a culpabilidade, dentre as três faladas na aula, será a teoria normativa pura. Não confundir a teoria normativa pura com a teoria normativa. Lembrando que a teoria psicológica e a teoria normativa são contemporâneas com a teoria naturalista da ação, enquanto que a teoria normativa pura, adotada pelo direito penal, é uma teoria contemporânea com a teoria finalista. A teoria normativa pura diz que os três elementos da culpabilidade são imputabilidade,
potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, nesta aula, nós tratamos sobre o que é a culpabilidade, qual o conceito de culpabilidade. Vimos que existem autores, para a maioria dos autores, a culpabilidade é elemento do crime. Para uma corrente minoritária, a culpabilidade é um pressuposto de aplicação da pena. Vimos o que é o imputável, o inimputável e o semi-imputável. Vimos qual a teoria que se adota para a culpabilidade, que é a teoria normativa pura da culpabilidade. Estudamos os elementos da culpabilidade, aqui falados por diversas vezes. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Vimos quais são as dirimentes legais e supralegal, sendo as dirimentes legais a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado, a embriaguez completa acidental, o erro de proibição excusável, que trataremos na aula que vem. Vimos a coação moral irresistível e a obediência hierárquica e a única causa supralegal, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, mandem e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas, é só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br e fazer um download. Na próxima aula, trataremos de um tema muito interessante, que é o erro de tipo e o erro de proibição. Obrigada pela participação no programa Saber Direito. Até a próxima vez.